Parabéns, pastor. Obrigado por toda a acolhida, por toda a benevolência. Aos irmãos que nos receberam durante esses dias, irmãos queridos, queridas, eu não vou citar nomes, porque eu posso esquecer o nome de algum irmão. Eu quero agradecer em nome da minha esposa, em meu nome, e pedir a Jesus que lhes retribua abundantemente a bênção que vocês foram para nós. Meus irmãos, eu gostaria muito que todos que estão na cozinha, se tiver alguém lá na cozinha, que também pudesse estar aqui. Sei que é difícil, porque tem irmãos a preparar alguma coisa, mas eu gostaria muito que você ficasse atento àquilo que Deus quer falar-lhes nessa noite. Quero dar uma palavra aos irmãos lá do Brasil, que estão acompanhando pela rede social, a minha querida Igreja Batista Central em Resende. Os irmãos, nós estamos com muitas saudades dos irmãos, queremos abraçá-los, beijá-los, sabemos que os irmãos têm orado por nós, e queria me dirigir a você, que mora em Luxemburgo, nos arredores também. Deus plantou nesse lugar uma igreja segundo o seu coração, e você não pode ficar de fora do que Deus está fazendo aqui. Amém? João capítulo 4 vai dizer o seguinte, não é esse o texto não, ainda não, olha para mim, só estou começando. João capítulo 4, Jesus vai ter um encontro com uma mulher samaritana, estava perdida, e ele fala, rompe as leis, os ritos à época, e abençoa a vida daquela mulher. E a Bíblia diz que ela vai para o seu vilarejo, e ela diz aos seus que tinha encontrado com um profeta. Nesse mesmo enredo, os discípulos vão querer saber de Jesus por que ele tinha falado com uma mulher e ainda samaritana. E Jesus diz a eles assim: os campos estão brancos. Vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita. Mas eu vos digo, levantem os seus olhos e vejam, porque os campos já estão brancos. Pastor Oséias, tudo para Deus já está pronto. Às vezes, para nós como igreja, demoramos muito para fazer as coisas. Demoramos muito preparando as coisas ou pensando que teríamos alguma dificuldade ou que ainda não é o tempo de Deus. Mas eu vos digo, o tempo de Deus chegou para a sua vida, para a sua família, porque aquilo que você acha que vai demorar muito, para Jesus já está pronto. Você recebe essa palavra? Recebe mesmo? Que Jesus te abençoe muito, poderosamente, em nome de Jesus. Quero saudá-los, os irmãos que nos visitam, os homens, os queridos que nos ouviram durante esses dias, e quero nessa noite convidá-los a abrirem as suas Bíblias, Josué, capítulo 1, no verso 1. Josué, capítulo 1, verso 1, de 1 a 9. Se você encontrar, coloque-se de pé por obséquio. Amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera. Vou esperar. Diz assim a palavra de Deus, Josué, capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates,
toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você pode dizer: o Senhor meu Deus é comigo por onde quer que eu andar? Vamos dizer: o Senhor meu Deus é comigo por onde quer que eu andar. Podeis assentar. Jesus, nós tributamos a Ti toda a glória e honra, porque somos gratos, porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos transportou para o Seu reino. E Te pedimos, ó Deus, que nessa noite, de forma graciosa, bondosa e misericordiosa, o Senhor alcance o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui estão. Quantas necessidades, quantos anseios, quantos medos, quantas situações, Senhor, que podem ser alcançadas hoje e transformadas hoje, pelo poder que há no nome de Jesus. Porque nós cremos que há poder no sangue de Jesus. E por isso, ó Deus, oramos, sabedores de que o Senhor está aqui, e para a glória de Deus, no nome de Jesus, a igreja diz, amém. Como vencer a dor de uma perda? Irmãos, lidar com perda é muito difícil. Nós somos concatenados, formados, para vencermos o tempo todo. Precisamos tirar boas notas para galgarmos coisas melhores. Precisamos ser bons alunos, bons profissionais. O tempo todo nós somos sugestionados a vencer. E muitas vezes, meus irmãos, nós não sabemos lidar com a perda. Porque perder para muitas pessoas é algo inconcebível. Só que na nossa humanidade, nós perdemos muitas coisas. Nós sofremos demais. Nós decepcionamos. Nós entristecemos. E muitas vezes esse conflito daquilo que o mundo exige que sejamos e daquilo que de fato somos, é difícil de ser compreendido por muitos de nós, a ponto de criar-se uma teologia que diz que crente não adoece, que crente não deprime, que crente não pode sentir medo, dor, tristeza. Por que não? Crente não é extraterrestre. Cristão é ser humano. E nós, como igreja, precisamos olhar o homem holisticamente, completo. E, meus irmãos, quando vamos falar de perda, nós vamos olhar para esse texto. O povo tinha perdido o seu grande líder. Moisés tinha morrido. O tempo de Moisés tinha acabado. E o povo se perde nas suas emoções, ficam a buscar o seu corpo, não encontram, até que Deus fala e Deus levanta um novo líder, para que este pudesse continuar a obra que o Senhor tinha para aquele povo.
Meus irmãos, Deus plantou a eternidade dentro de nós. Nós fomos feitos para viver eternamente. E a perda, quando vamos olhar a Bíblia como ela é, a perda sempre é direcionada pelo pecado. Eclesiastes capítulo 3, verso 11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Na teologia, nós, quando vamos falar de salvação, nós falamos do já, mas ainda não. Nós já estamos salvos, porque a eternidade está preparada para nós, mas ainda não, porque estamos aqui. A sua família já foi abençoada, mas ainda não, porque ainda existem questões a serem resolvidas. Deus plantou isso no nosso coração. E por isso, meus irmãos, quando não conseguimos vencer as adversidades, nós nos perdemos. Eu venho de uma geração que não aceita perder nem impar ou ímpar. É uma luta constante para vencer. Você coloca alguns meninos jogando videogame, futebol ou alguma coisa, daqui a pouco tem alguém gritando, daqui a pouco tem alguém não aceitando o resultado, porque o homem é formatado para vencer o tempo todo. Uma conspiração que nos envolve, e muitas vezes a igreja se perde nisso. As pessoas, meus irmãos, só continuam o videogame se passarem de fase, se vencerem. Só terão um bom emprego se vencerem as competições da vida. As escolas, os concursos, se tiverem bons currículos. Nós geramos uma constante insatisfação da vida. Não estamos o que Paulo chama, no livro de Filipenses, de eucarteia cristã. A ideia de contentamento. Não há contentamento dentro das nossas casas. Nós somos eternos descontentes, insatisfeitos. Isso tudo, meus irmãos, tem a ver com a motivação da nossa vida, com a realidade versus ilusão. Os filósofos vão falar da corrida da cenoura. A pessoa, ela começa a se preparar para a vida. Escola, e tem que ser bem-sucedido. Depois, faculdade, tem que ser bem-sucedido. Depois se forma. E quando está no processo de formação, ela acha que chegou no ápice, ela descobre que tem que fazer um estágio numa empresa. E tem que começar de baixo. E para galgar os lugares altos nessa empresa, a pessoa tem que vencer, tem que ser o melhor, tem que estudar. Só que isso vai levando tempo. Isso vai, no início, a pessoa está motivada, ela está feliz, até que ela descobre que aquilo que ela imaginava que iria acontecer não acontece, porque ela não é efetivada. Todo esforço que ela faz, toda dedicação não vale muito. E aí já se passaram 10, 15 anos da vida dessa pessoa. Mas elas precisam perseguir metas. E metas são como cenouras. Nós corremos a vida toda em busca dela e descobrimos que sempre tem outra cenoura para ser conquistada. E aí, irmãos, no final da vida, nós começamos a nos perguntar: será que valeu a pena? Todo esforço, todo emprego de recurso e de tempo. Quando estamos com 50 anos, 60 anos, amadurecemos, nós vamos pensar se tudo que fizemos valeu a pena. Até que somos trocados por alguns jovens mais iludidos do que nós. E todo esse processo começa de novo. Platão falou muito sobre isso, dessa constante insatisfação da vida. E, meus irmãos, se nós tivéssemos de fato um entendimento a respeito do pecado desde cedo, nós valorizaríamos mais a nossa família. Eu não sei se eu liguei aqui, João. Liguei. Se desde cedo, meus irmãos, tivéssemos um entendimento melhor
valorizaríamos mais a família, o pai, a mãe, os irmãos, os amigos. Investiríamos mais naquilo que de fato agrega valores e nos faz viver uma vida feliz. Colocaríamos metas e focos dentro da nossa casa. Mas nessa corrida louca da vida, que nos gera eternos insatisfeitos, e até mesmo na igreja, muitas vezes, meus irmãos, nos perdemos quando descobrimos que, às vezes, Deus tira o controle da nossa mão, Deus balança as águas, e Ele diz, não é esse o caminho, agora sigam por esse. Meus irmãos, como é triste ver as pessoas que se afastam uma vida toda e deixam para chorar diante de um caixão. Como são tristes, deprimentes, os velórios, onde a histeria toma o coração das pessoas e as pessoas querem gritar diante de alguém que não escuta mais. As pessoas querem dizer, eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter feito aquilo. Eu descobri isso quando meu pai morreu. Meu pai morreu nos meus braços no hospital. Minha mãe me ligou, chorando, e eu cheguei no hospital, e cheguei perto do meu pai, e ele já respirando com muita dificuldade. Aí eu olhei para a enfermeira e ela disse, eu não vou mentir para o senhor, pastor. Ele está parando. Na época eu não entendi que parar era morrer. Eu estava ali tão preocupado, e eu coloquei a minha mão sobre a cabeça dele, e ele fez assim. E morreu. Eu nunca senti uma dor como aquela. E a minha primeira frase naquele momento foi, meu pai, muito obrigado por tudo. Obrigado por ter sido meu pai. Obrigado por ter investido na minha vida. Obrigado, pai. E eu fico, irmãos, assustado como nós, nessa insatisfação da vida, nos preparamos para vencer, para conquistar, para viver, mas não nos preparamos para a morte. Quantas pessoas se afastam da família, deixam de perdoar, deixam de chorar, deixam de entender que Deus está direcionando um novo rumo. Porque, meus irmãos, estão fazendo escolhas equivocadas na vida. A Bíblia está falando de uma perda extraordinária. Não foi qualquer um que havia morrido, era o líder do povo, Moisés. O homem que de fato Deus usou para fazer sinais, prodígios e maravilhas naquele deserto. E agora, por questões de relacionamento dele com Deus, ele sai para ver a terra prometida e ele nunca mais volta. Se você já parou para pensar que estar aqui é dádiva de Deus, mas o amanhã também pertence a Deus? Quantos estão sofrendo acidentes agora e morrendo? Quantos estão sendo alcançados por desastres, catástrofes? O que a Bíblia está dizendo é que Deus conduz o povo, aquele povo rebelde, de dura cerviz, insatisfeito com tudo, queria carne, Deus toma, queria água fresca, sai da rocha, mas um povo insatisfeito ao extremo, Deus conduz esse povo ao lugar que Deus havia prometido. E Ele diz, agora vocês vão espiar a terra. A Bíblia diz que depois de algumas questões, Moisés vai e não volta mais. Você pode ler comigo Deuteronômio, capítulo 34, verso 4. Deuteronômio, capítulo 34, verso 4 a 8, diz assim:
Então disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas nela não entrarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como diz o Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Contudo, a sua vista não se havia escurecido, nem se lhe havia fugido o vigor. Os filhos de Israel choraram por Moisés, nas campinas de Moabe, por 30 dias, até que se cumpriram os dias do pranto, de luto por Moisés. Quando a gente não sabe lidar com a perda, ou com as mudanças que Deus faz, nós até choramos, mas o choro passa. Deus estava dizendo ao povo: olha, vocês precisam recomeçar, vocês precisam avançar, mesmo no meio de tanta dor. Eu estou lhes dando oportunidade de continuar rumando àquilo que vocês desejam. E nesse enredo bíblico, nós vamos perceber que ele vai nos mostrar algumas questões importantes que vão nos ajudar a vencer a dor de uma perda. As crianças hoje não aprendem a se frustrar. Tem crianças que têm tudo, porque os pais tentam suprir a falta que eles sabem que tem como pai e mãe com dinheiro, com presente e com tantas outras coisas. E aí quando essa criança se frustra, alguém na vida diz não para ela, ela não aceita. Muitos se suicidam, porque não aprenderam a lidar com a frustração, e frustração nos faz pessoas melhores. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés morre, e aquele povo precisava entender que Moisés não voltaria. Aquele povo precisava compreender que Deus estava fazendo algo novo, e desejar viver o novo de Deus, porque só vive o novo de Deus quem ouve a sua voz. Só vive o novo de Deus quem entende o tempo de Deus. O profeta Isaías disse: eis que faço coisa nova e está saindo à luz, porventura não percebeis. Porém caminho no deserto e rios no ermo. Muitas coisas novas Deus está fazendo e você não está vendo, porque você está preso nas suas escolhas erradas, porque você não está sabendo lidar com o movimento de Deus. A igreja pertence a Deus, foi o sangue de Jesus que nos redimiu, e nós somos povo comprado, remido, transformado por Ele. A Ele a glória, a honra, o poder, o louvor. Nós podemos crescer, diminuir, avançar ou recuar, mas a igreja continua sendo dele. Meus irmãos, à luz de tudo que eu disse até aqui, a primeira coisa que o texto mostra, que para vencer a dor de uma perda, nós não podemos permitir que a nossa dor nos impeça de ouvir a Deus. Uma das coisas mais difíceis na vida do homem é ele se equilibrar em momentos difíceis. Uma das coisas mais difíceis para a igreja é ela manter o equilíbrio em momentos difíceis. Uma coisa mais difícil para a família é ela se equilibrar. E o texto diz, Josué capítulo 1, verso 1, e sucedeu que, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, dizendo: Moisés, meu servo, morreu. O povo estava nos desertos buscando o corpo de Moisés. A Bíblia diz que durante 30 dias eles faziam buscas, voltavam, e Deus cuidou disso, até que Deus falou a Josué que Moisés havia
morrido. A insegurança, o medo, a incerteza não roubaram a atenção de Josué e a capacidade para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus falou, ele ouviu. Quando Deus fala, as incertezas passam. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Quando Deus fala, meu irmão, não tem mais escolha. Quando Deus direciona, a única coisa que nos cabe é obedecê-lo. Deus disse: Moisés, meu servo, é morto. Quantas vezes perdemos algo, nos trancamos, não queremos ver ninguém, não queremos ouvir ninguém. Quantas pessoas, irmãos, se tornam arrogantes, prepotentes, porque se não for feito aquilo que elas querem, então fazem bico, como as crianças que muitas vezes estão no nosso meio, não fazem o que muito marmanjo faz. Meus irmãos, eu não sei o que os irmãos têm perdido, eu não sei o que tem deixado os irmãos perdidos, mas eu quero, em nome de Jesus, dizer-lhes que os irmãos precisam prestar atenção naquilo que Deus está falando, porque todas as respostas que você precisa, Deus tem. Deus tem um milagre certo, na hora certa. Deus faz tudo certo. Ele é o dono da família, Ele é o dono da igreja. Ele tem um plano para a sua vida, mas você precisa ouvir a sua voz. Segundo lugar, não quero hoje estourar o tempo, pastor. Segundo lugar, nós precisamos, meus irmãos, estar preparados. Josué, capítulo 1, verso 2, diz assim: meu servo Moisés é morto, levanta-te, pois agora, passa o Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Pensa num negócio difícil para Josué. A Bíblia vai dizer que Josué era ajudador de Moisés. Josué era um menino, servo, e ele aparece sempre em momentos de adversidades na vida de Moisés. Primeira batalha que o povo enfrenta ao sair do Egito, diz a Bíblia que Josué e Ur perceberam que Moisés estava lá em cima, e quando ele estendia as mãos, o povo prevalecia. Quando as suas mãos pesavam, o povo perecia, e eles foram sustentar as mãos de Moisés. Josué era esse jovem que, imagino eu, admirava. Josué era esse que andava perto, e quando andamos perto de homens de Deus, nós somos abençoados. Quando andamos perto de servos de verdade, Deus acrescenta na nossa vida. Imagina para esse menino, estava sendo preparado por Deus, mas ele não sabia. Estava sendo preparado por Deus, mas ele não imaginava que seria tão rápido. Deus pode te chamar hoje para um projeto novo. Deus pode te chamar hoje para algo novo. Eu fui essa semana em uma das lojas aqui, fazer uma olhada, visitar, andar um pouco pela cidade, aqui mesmo em Luxemburgo, eu, Janine e João, e chegamos lá, conversa vai, conversa vem, de repente, uma atendente veio falar conosco e falou em português, João saiu um pouco, eu comecei a falar com ela, eu falei, como que eu vou falar de Jesus para ela? Eu não sei se pode, eu sei que aqui não pode muito, nós temos que ter cuidado, mas eu vou falar de Jesus para ela. E eu disse a ela, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presteza, que Deus abençoe a senhora. Ela respondeu para mim assim, não é dando que se recebe. Eu falei, opa, eu já ouvi isso alguma vez. É dando que se recebe. Eu não sei se o senhor acredita, mas eu acredito que Deus nos abençoa quando nós abençoamos. Eu falei, eu não só acredito, como eu sou pastor e eu vim aqui abençoar a sua vida. E ela fez assim, E eu falei, você conhece a melhor igreja de Luxemburgo? Igreja Batista Missionária em Luxemburgo? Ela, não, eu fui de uma igreja tal, mas hoje eu estou em casa, eu não tenho mais. Eu falei, não, agora a senhora tem uma nova igreja em Luxemburgo. João, vem cá, João. Dá o endereço para ela, fala com ela, e ela, sim, eu vou, eu não vou, sim, não vou. Irmãos, os campos estão brancos. E nós temos que estar preparados, porque tem muita gente sofrendo. Moisés morreu, mas a obra continua.
Você consegue entender? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus irmãos, imagina Josué. Deus não disse para ele: se prepara, vai orar para ver se é da minha vontade. Deus disse assim: levanta agora e guia o povo. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente aqui nessa igreja que podia estar fazendo mais. Tem muita gente aqui que já passou da hora de parar de ficar chorando e murmurando. Que está como esse povo no deserto procurando quem está morto. Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está te chamando para uma obra poderosa. Deus tem algo tremendo para a vida dos irmãos, para a vida dessa igreja, para essa cidade. Mas agora, levanta agora e vai. Não deu tempo de Josué nem dizer: mas eu não sei, eu não consigo, eu sou novo, eu estava carregando a mala esses dias, e agora, Senhor. E aí Deus diz a ele: não temas, porque da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento com a destra da minha justiça. Josué ouve a voz de Deus, e agora ele já está pronto para obedecê-lo. Sabe por que sua vida não muda? Porque você ouve, mas não obedece. Sabe por que tem muita gente marcando passo? Porque fala: oh, fala Deus, mas você não está nem aí para aquilo que Deus fala. Porque se você estivesse mesmo querendo saber qual é a vontade de Deus, quando Deus falasse, você obedeceria. Levanta agora e faz o povo passar o Jordão. Deus disse: tem um projeto para a sua vida, a obra é essa. Você não precisa criar nada, faça aquilo que eu direcionei, porque eu tenho um povo que precisa passar o Jordão. Jordão, o maior rio da Palestina, nasce em Hermon, vai até o Mar Morto. Muitos irmãos já foram a Israel, a Jerusalém, que eu nunca fui. Meu sonho, eu não tenho sonho de ter carro, casa. Meu sonho é ir a Jerusalém, irmãos, e poder contemplar a grandeza de Deus, mesmo com todas as ingerências humanas. Meu sonho, levar minha esposa e poder, irmão, olhar isso, essa grandeza toda. Deus estava dizendo: olha, não é um lugar fácil, mas é agora. Não é mole, mas é agora. Não é amanhã, não é ano que vem. Essa geração de jovens vai fazer a obra. Não, quem faz a obra é você, e é agora. Amanhã eles vão fazer a obra também, mas eles também devem fazê-la agora. Meus irmãos queridos e preciosos, estejam prontos para levantar ao som da voz do Senhor. Amém? Quantas pessoas estão prostradas, irmãos, pensando que o mundo acabou por consequência de uma perda? Perdem a força chorando e lamuriando. Quantas pessoas desistem de viver? Esteja pronto para o milagre, não é amanhã, é agora. Eliseu vai aumentar o azeite da viúva, segundo Reis capítulo 4. Aquela viúva estava pronta para morrer com os seus. E Eliseu disse: vai agora, pede vasilhas emprestadas. E enche, até que as vasilhas acabem. Ela paga a dívida e ainda sobra. Porque o milagre de Deus chegou naquele momento. E quando o profeta disse: faça isso agora, ela fez. Vai e pede vasilhas a todos os teus vizinhos. E o azeite só parou quando as vasilhas acabaram. A Bíblia diz que ela pagou a dívida e viveu do resto. Porque quando Deus assume o controle da nossa vida é assim, irmãos. Quando Deus assume o controle da igreja é assim, Ele faz brotar da rocha. Janine cantou: vejo o cheiro das águas. Você sabe que ela aprendeu comigo, né? Mas isso é outra conversa. Ao cheiro das águas.
Salmo capítulo 1, aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, na qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Tudo. Meus irmãos, se não há prosperidade na sua vida, alguma coisa está errada. Prosperidade de Deus, de saber qual é a vontade de Deus, de ouvir a voz de Deus, de saber o caminho certo para as coisas, de estar preparado. Se você não está fazendo nada, alguma coisa está errada. Deus disse: Josué, levanta. Duas notícias complicadas. Primeiro, Josué, Moisés morreu. Meus irmãos, talvez você não consiga mensurar isso. Eu vivi duas experiências tremendas. Um pastor morreu e eu tive que dar notícia à família. Difícil. Outra experiência, morava em uma cidade, tinha uma serra para outra cidade, casal de amigos, irmãos dessa outra cidade, minha cidade natal, voltando de férias, dois irmãos com as suas esposas e filhos, dentro de uma van, quando cruzaram com um ônibus, em uma curva nessa serra, um caminhão tombou em cima da van, e parou tudo, ninguém subia, ninguém descia. A igreja de Friburgo ligou para mim, eu estava em casa com a esposa, com a família, olha, teve um acidente, os irmãos fulano e ciclano, meus amigos, fui da mesma igreja, estão no hospital da sua cidade, no hospital pequenininho, ninguém desce, ninguém sobe, por favor, nos ajude. Eu cheguei no hospital, e quando eu cheguei naquele hospital, eu vivi uma das experiências mais difíceis da minha vida, porque os meus amigos estavam ali. A esposa estava no trauma, um filho ou outro no trauma, um irmão não teve nenhuma avaria, nada. E a médica de plantão, à época, ia na igreja que eu pastoreava e o enfermeiro era minha ovelha. E eu entrei no CTI e vi aquele pai deitado numa cama, nos últimos respiros da vida, morrer, meu amigo. E eu saí daquela sala, passei pela esposa dele no corredor e fui até o irmão que estava tentando transferência para hospitais e muitas coisas. E quando eu sentei perto, o enfermeiro disse: pastor, a doutora está te chamando. E eu voltei, e quando voltei, agora o filho daquele que estava tentando a transferência, um menino, estava dando seus últimos respiros e morreu. E a médica disse: pastor, por favor, me ajuda. A cidade parou, o hospital parou, e eu cheguei na sala do diretor do hospital, que tinha cedido tudo para que eles ligassem, e aquele irmão tentando a transferência, e falando, e tentando, de repente eu coloquei a mão nele assim, e falei: Paulo, para. Ele parou, e eu disse: você sabe que Deus cuida de nós, você sabe que Deus sempre tem o melhor para nós. E ele disse: eu sei, pastor. Eu falei: você está pronto para aquilo que Deus faz? Ele disse: não. E eu falei: o seu irmão acabou de falecer. E ele chorou. Quando ele se recompensou, eu disse: mas o seu filho também acabou de morrer. Meus irmãos, eu vi uma das cenas mais lindas da minha vida em um dos momentos de dor mais difíceis. Ele abaixou a cabeça e ele dizia: isso não é justo. Um filho não pode morrer primeiro que o pai. Não é justo. Não é justo. E de repente a sala estava repleta de enfermeiros e médicos. E ele para, respira e diz: Senhor, me perdoa, porque eu sei que tudo que o Senhor faz é bom. E começou a testemunhar aqueles que ali estavam, como ele amava a Deus. Meus irmãos, a nossa vida é assim. Muitas vezes as coisas estão acontecendo e nós não a percebemos. Talvez você esteja aqui ouvindo pela internet, Deus está falando, mas você não está ouvindo. Talvez você esteja aqui
E você está querendo que o outro ore. Você está querendo que o outro faça. Você está querendo que o outro clame. Você está querendo que o outro mude. Mas a palavra de Deus é: Moisés morreu, levanta agora e vai. Não é amanhã, é hoje. Então o tempo de chorar acabou. O deles durou 30 dias, o seu pode estar durando anos, mas acaba hoje, porque Deus tem um plano para a sua vida. E em último lugar, o texto também nos ensina a vencer a dor de uma perda. Nós precisamos ter coragem. Meus irmãos, Josué capítulo 1, versículo 9, o Senhor diz a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. A palavra pasmar aqui é medo. Ele diz: não tenha medo. E meus irmãos, quantas vezes eu tive medo à frente da igreja? Pastor, irmãos, quantas vezes nós temos medo? Quantas vezes existem coisas que aos nossos olhos são irresolvíveis? Quantas e quantas vezes o que nos resta é dobrar o joelho, botar o rosto no pó e lembrar de Jeremias para que talvez haja esperança? Quanto tempo você não ora assim? Quanto tempo você não chora de verdade? Sabe o que acontece? Você se acostumou com seu marido incrédulo. Você se acostumou com a sua esposa incrédula. Você se acostumou com os problemas da vida. E você vem aqui todo sábado tomar um gole. Mas não vive como alguém que acredita mesmo que Jesus move o universo por amor a você. E muitas vezes nós oramos pelo pai porque desistimos, nos acostumamos. Não, ele é assim mesmo, Deus não vai fazer. Não oramos pela mãe, não oramos pelos filhos, porque temos medo. Porque quando perdemos algo, nos sentimos derrotados, incapazes. E meus irmãos, uma coisa me chama a atenção no texto. Deus conhecia Josué, porque Deus não dá lugar de honra a qualquer um. Deus olhava para Josué quando ele se esforçava e ninguém via. Deus olhava para Josué quando ele honrava Moisés e ninguém via. Ninguém viu quando ele estava sustentando as mãos de Moisés. Deixa eu dizer uma coisa a vocês: cuidem do vosso pastor, cuidem da esposa dele, cuidem dos filhos dele. Ninguém pode estar vendo, mas Deus vai ver. E quando Deus vê, Ele sempre tem a hora certa para nos recompensar. Josué, meus irmãos, teve coragem. Ele era um vencedor, e só os vencedores se esforçam. Porque a Bíblia vai dizer que Deus dá força ao cansado. Você está fraco, você está cansado, você nem começou ainda a caminhada e você já está morto. Não, pastor, vou abandonar o ministério porque ninguém me ajuda. Se Deus quisesse que os outros fizessem, Deus teria dado na mão dos outros, não na sua. Então faça você, é hoje, começa hoje, porque Moisés morreu. Ele diz: não te espantes, não tenha medo, não fique assustado. Pastor Osés, não se assuste, porque Deus há de fazer uma grande obra. Deus está fazendo uma grande obra, que vai ser um assombro para esse país, e vai usar o irmão. O salmista, no Salmo 138, verso 7, diz: se ando em meio à tribulação, tu me fazes refazer a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. Salmo 55, 22, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, e jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 27, 14, espera pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifique o seu coração, espera, pois, pelo Senhor. Salmo 29, 11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Romanos 8, 38 e 39, porque eu bem sei, estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, ou nem outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deuteronômio 33, 27, o Deus eterno é a tua habitação, e por debaixo de ti estende os braços eternos.
Ele expulsou o inimigo diante de ti e disse: destrói-o. Salmo 34:10. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, mas os que buscam o Senhor, nenhum bem lhes falta. Quer mais? Meus irmãos, sabe o que Josué fez? Lá na igreja, eu falo assim: meu irmão, Deus falou comigo para te convidar para fazer isso. Aí, antigamente, eles diziam assim: vou orar. Já viu o negócio de crente consagrado demais? Cuidado. Vou orar. Eu falei: a minha oração não vale nada para você, não? Eu já orei. Deus falou comigo. Não, eu vou orar. Meu irmão, sabe o que Josué fez? Josué 1:10. Deus falou assim: vai e guia o povo. Orienta o povo. No verso 9 diz: não tenha medo. No verso 10, Josué foi, chamou os príncipes e comandou. Talvez você está esperando muitos anos uma mudança hollywoodiana, de Spielberg na sua vida, quando na verdade Deus já entregou na sua mão, só falta você ter coragem. Da dor da perda, a intrepidez de um líder. Ele podia ficar lá, chorando, porque eu acho que ali ninguém amava mais Moisés do que ele. Mas ele se levantou, porque Deus falou. Se nós não estivermos dispostos a ouvir o nosso Deus, se nós não tivermos ânimos em dias difíceis e acreditarmos que Deus pode fazer coisas sobrenaturais, nunca aprenderemos a lidar com a dor da perda. Mas, se eu estiver disposto a ouvir o meu Deus, ter ânimo em tempos difíceis e fazer coisas impossíveis aos nossos próprios olhos. Sabe o que a palavra ânimo significa? A palavra ânimo em hebraico, em alguns textos, significa coração. Por isso que Neemias usou muito: tem de bom ânimo. Ele disse: tenha coração. Se o seu coração estiver em Deus, nas coisas de Deus, essa igreja vai crescer. Você vai acreditar quando o seu pastor te desafiar e dizer: meus irmãos, Deus falou comigo. Meus irmãos, é essa direção. Meus irmãos, é por aqui. Você vai dizer amém. Você vai dizer glória a Deus, porque o seu coração vai estar tomado das coisas de Deus. Josué chama os príncipes, fala com eles, e Josué capítulo 1, verso 16, os príncipes respondem a Josué, e vou encerrar aqui. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Sabe por que você ainda não se levantou e assumiu posição? Porque você tem medo do que os outros vão pensar. Deus disse: Josué, levanta agora e vai. Ele levantou e foi, e Deus o honrou. Quero dizer-lhes, meus irmãos, que eu queria ficar mais aqui. Já disse ao vosso pastor. Mas também quero ir embora, porque eu estou com saudade da minha igreja e dos meus filhos. Mas eu não posso ir embora sem dizer-lhes que Deus tem coisas grandes para vocês. Mas se vocês ficarem no deserto, chorando a morte de Moisés, vocês vão ficar marcando o passo. Vocês estão diante do Jordão. Deus vai abri-lo para que vocês possam passar.
Mas se vocês ficarem chorando a morte de Moisés, vocês vão ficar diante dele achando que é impossível atravessá-lo. Nenhuma perda, seja qual ela for, impedirá, interromperá as maravilhas que Deus tem para nós. Queria orar com você. Se a princesa do teclado puder vir aqui. Meu irmão, fui muito claro hoje. Não ia pregar isso. Meu sermão não era esse. Vim do Brasil, orei, o pastor Oséias me deu o direcionamento, e eu fui buscar a Deus, e Deus foi falando comigo, e eu fui preparando algumas coisas, o Espírito Santo foi soprando. Mas essa última palavra não era a palavra que eu tinha preparado. Mas Deus me fez enxergar isso. E eu espero do fundo do meu coração. Você que está nos visitando, Deus te trouxe aqui. Você que está pela rede social, desejoso de voltar, de estar com os seus irmãos, essa é a sua igreja. Esses são os seus irmãos e eles vão te amar. Eles vão te perdoar. Eles vão te abraçar. Quando você chegar aqui, seja você quem for, você vai encontrar os sorrisos mais bonitos da Europa. Você vai encontrar as pessoas mais lindas desse lugar. Você vai encontrar as pessoas te abraçando, sorrindo e dizendo: vem, meu irmão, porque em Cristo nós somos um. Em Cristo nós somos um. Quero dizer a você que está me ouvindo, talvez chorando na sua casa agora, ou vai ouvir essa mensagem pela rede social daqui o tempo que o Senhor fizer ela chegar a você, não desista. Não, essa perda não foi o fim. Deus tem um plano para a sua vida. Esteja preparado, ouça a voz de Deus, esteja pronto, tenha coragem, porque o nosso Deus é um Deus de proezas, é um Deus que realiza milagres, é um Deus que faz coisas novas todo dia, e é um Deus que te chama para a sua obra, para que o seu coração seja tomado de fé, a ponto de você acreditar que aquilo que você não acreditava mais, vai acontecer, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Eu queria te convidar, irmão, a ficar em pé no seu lugar, se o pastor permite, por favor. Queria chamar a Janine aqui. Princesa, obrigado. Obrigado agora, por favor, obrigado. E se você desejar, eu sei que ainda temos a ceia do Senhor, por favor, mais um momento só. Deus tem cura para a sua casa. Deus tem cura para o seu coração. Tem gente que fica tentando parecer que está bem, mas por dentro está destruído. Tem gente que está insatisfeito com a vida que leva. Deixa Jesus assumir o controle da sua vida. A Janine vai cantar uma canção. E se você desejar ouvir a voz de Deus nessa noite, e se você desejar dizer adeus ao vosso pastor, Deus, eu estou pronto. Se você precisa perdoar alguém, esse é o momento, é no altar. Se você precisa pedir a Deus que limpe o seu coração, é hoje. Eu vou te convidar a sair do seu lugar enquanto a Janine canta, a vir aqui na frente. Talvez você não tenha que perdoar ninguém, mas você precisa pedir perdão a Deus, porque você está vendo a banda passar, e está achando que o negócio de Deus é com os outros, não é com você. E nessa noite você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto. Ou talvez você ainda não assumiu um compromisso com Cristo, com a igreja, porque você vem, acha aqui muito bonitinho, mas você sabe que você está na lama. É hoje que Jesus te chama. A Janine vai cantar. E se você quiser consagrar a sua vida, se você quiser começar uma nova etapa na sua história, ela começa hoje. Quero chamar o pastor Oséias e a sua esposa. A Janine vai cantar.
E eu quero orar com você, se você desejar. Você quer vir? Vem aqui que nós vamos orar. Aqui na frente. Deus abençoe. Se eu fosse você, já teria vindo. Aleluia. Deus abençoe. Pode vir. Cruz que os problemas se resolvem. De um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor eu sonho em Deus. Aleluia, volte a sonhar. Sonhe os sonhos de Deus, querido, porque os sonhos de Deus sempre são melhores do que os nossos. Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem bênção para a sua casa. Deus tem um novo tempo para você. Você quer isso? Estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador. E era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador. E era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. É na cruz que os milagres acontecem. Quando Ele morreu, eu também morri. Quando Ele reviveu, eu também revivi. Quando Ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz, Você que está com a sua família, você quer consagrar a sua família ao Senhor, vem aqui na frente. Você que está no banco com a sua família, quer se consagrar e dedicar a sua casa ao Senhor, vem aqui, e nós vamos orar também. Eu quero chamar os jovens e adolescentes a virem aqui também, todos os jovens e adolescentes aqui. Quero orar por vocês. Decidi quebrar para me refazer. Deus te abençoe muito. Depois da cruz, chegue perto da sua esposa, dos seus filhos, marido e esposa juntos, filhos juntos. Eu não sei se o teclado pode tocar aqui. Decidi quebrar, eu não sei. Mas Deus quer fazer algo tremendo. Deus está fazendo algo tremendo. Oh, meus irmãos,
Que Deus os abençoe muito. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus trate o vosso coração. E que vocês amem a obra do Senhor, a igreja do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus que não permite que os planos e projetos dele se percam no caminho. Moisés morreu, mas sempre tem Josué. Moisés ficou, mas Josué continuou. E eu quero abençoar a sua vida e encerrar esse momento cantando: eu decidi quebrar. Porque, meus irmãos, quem se acha autossuficiente demais, forte demais, na verdade é um miserável. Porque a Bíblia diz que quando somos fracos, aí nós somos fortes. Sabe por que nós oramos? Porque nós somos fracos. Nós oramos porque reconhecemos que só Deus pode nos abençoar. E eu quero cantar essa canção uma vez com você, para encerrar, para ficar gravada na tábua do seu coração. E depois o pastor vai nos conduzir. Porque tudo acontece quando nós nos prostramos. É na cruz que os milagres acontecem. Só eu sei o valor. Você pode colocar a letra, João? Do óleo que tem no vaso. Mais teclado, João, por favor. Vem trazer minha dor, minha adoração. Vem trazer meus dilemas, minha contrição. Nós decidimos hoje, Senhor, Decidi te encontrar, estou levando o vaso. Decidi quebrar pra me refazer e me derramar. Foi a decisão, o melhor lugar. Hoje eu encontrei, vou lavar teus pés. Encontrei meu rei. você pode cantar conosco, a letra está aqui do início. Só eu sei o valor Do óleo que tem no vaso. Só você sabe. Só você sabe. Vem trazer minha dor, minha adoração. Vem trazer meus dilemas, minha contrição. Você decidiu hoje viver diferente, andar diferente. Os milagres vão te alcançar. Decidi te encontrar, estou Deixa no altar. levando Deixa no altar, querido. o vaso. Você pode cantar bem forte com todo o seu coração. Eu decidi quebrar pra me refazer e me derramar. Foi a decisão, o melhor lugar. Hoje eu encontrei, vou lavar teus pés. Encontrei meu Decidi, a rei. igreja. Decidi.
Mantenha esta firme decisão. Ao ouvir a voz de Deus, Josué não endureceu o coração. Ele se levantou e avançou. Deus nos chama para se prostrar aos seus pés, mas Deus não fala com homens e mulheres caídos. Deus fala com homens e mulheres que estão de pé diante dele. Ele atenta para o nosso coração quebrantado, mas a partir do momento que nos prostramos a Ele, Ele nos sustenta pelas mãos. Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos prostrarmos diante dEle, mas saia daqui de pé, porque Deus é Deus de vivos, Deus não é Deus de mortos. Deus não se agrada com aqueles que retrocedem. Josué não retrocedeu, ele avançou. Por isso, esta firme decisão tomada hoje pode mudar a sua história, se você manter-se fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece sempre fiel e disposto a nos sustentar. Avance, não tenha medo, prepara-se e escute a voz do Senhor. Vamos louvar a Ele mais uma vez esta canção. Mantenha firme esta decisão. O melhor lugar hoje eu encontrei. Vou lavar teus pés. Encontrei meu rei. Decidi quebrar. Uma nova história está sendo escrita hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Senhor, como nós somos pequenos, Senhor, diante de tanta grandeza. Esse é teu povo, Senhor. É a tua igreja, Senhor, lavada, remida, comprada por precioso sangue. Oh Deus, nós te agradecemos muito, porque o Senhor é um Deus da nossa vida. Nós não merecemos, Senhor, tanto amor. Nós somos tão falhos, Senhor. Nós sempre podemos fazer mais, Senhor, e nem sempre fazemos. E eu quero louvar o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos trouxe de tão longe, a Deus, para contemplarmos, para cooperarmos com o Senhor naquilo que o Senhor está a fazer aqui nesse lugar. Mas cura os corações, Senhor. Não permita, Senhor, que os teus servos continuem
presos pela mágoa, pela decepção, pelo rancor. Dá a eles, Senhor, um coração novo. Dá a eles, Senhor, uma visão nova. Dá a eles coragem, Senhor. Intrepidez. Para que eles possam, Senhor, ver aquilo que ninguém vê. Para que eles possam ouvir aquilo que ninguém ouve. Para que eles possam crer no impossível. Porque nós servimos ao Deus do impossível. Senhor, os teus servos trabalham tanto. São tão exigidos, Senhor. Preserva a família deles, Senhor. Preserva a igreja. Livra os nossos jovens e os nossos adolescentes, Senhor, desse mundo tão cruel, das filosofias que matam, e enche o coração deles com a tua glória, que eles amem a Jesus, e que da mesma forma que o Senhor foi com Josué, eles possam ter a certeza de que o Senhor também será com cada um deles. Muito obrigado, Senhor, porque nós vamos ter notícias de maridos se convertendo, de esposas se convertendo, de filhos sendo curados, transformados. Mas limpa o nosso coração, para que não haja nenhum espírito de suspeição àquilo que o Senhor diz. Abençoa o teu povo, abençoa a nossa casa, os nossos filhos. Abençoa o pastor Oséias, nosso querido pastor Oséias, a sua querida família. É a nossa oração. O nome que é sobre todo nome, que diante dele todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. A igreja diz amém. Deus abençoe. Aleluia. A equipe de louvor, por favor, tome o seu lugar. Você pode tomar o seu assento. A irmã Janine, se quiser cantar com a equipe de louvor, nós estaremos louvando ao Senhor. Volte para o seu lugar. Enquanto nós vamos cantar ao Senhor, nós teremos nesse momento a ceia do Senhor.